Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, dia 14 de novembro. E a gente começa essa edição com prestação de serviço nessa véspera de feriado. Vamos às notícias do trânsito na região. 7 em ponto, e quem nos traz todas as informações das principais ruas, avenidas e rodovias nesta véspera de feriado é Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions, e como podemos ver, o trânsito neste momento, ele é intenso, o grande fluxo de veículos aqui na região da Praça Lions, mas o motorista não encontra dificuldades, não encontra pontos de lentidão, apesar do grande fluxo. O motorista segue tranquilo em direção a Castelinho e também no sentido contrário, quem pretende acessar o centro de Sorocaba. E agora falando sobre a situação das rodovias. Quem segue pelos sistemas Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldades na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. Essas foram as informações do trânsito. Fernando, é com você. Ok, Pedro. Daqui a pouco a gente vai voltar, né, Pedro? Hoje você tem dicas importantes aí para passar para os motoristas que nos assistem e que principalmente vão viajar neste feriado. É isso mesmo, Pedro? É isso mesmo, Fernando. São dicas importantes sobre a postura ao volante e, claro, a manutenção do veículo. Tá ok, Pedro. Então daqui a pouco a gente volta. Obrigado, viu, Pedro? Tá certo. Mesmo com as atividades encerradas há pouco mais de uma semana, o Instituto Royal em São Roque foi novamente invadido por ativistas. Além da destruição, desta vez, roedores foram furtados e 3 homens teriam sido feitos reféns durante a ação. Toda a ação aconteceu de madrugada. Aproximadamente 40 pessoas invadiram o Instituto nesta quarta-feira. Eles renderam e ameaçaram 3 homens de uma empresa terceirizada que faziam a segurança do local. Muitos chutes, eles estão cheios de hematoma, com cortes na cabeça, hematomas pelo corpo. Se eles fossem funcionários do Royal, acho que os ativistas bateriam até a morte. Dentro do prédio, as imagens impressionam. Nesta sala ficavam os camundongos e os hamsters. As gaiolas foram reviradas e aproximadamente 300 roedores furtados. Os animais eram usados para testes de medicamentos. Agora, o que sobrou foi o rastro de sujeira e o estilhaço dos vidros. Por todo o prédio há pichações nas paredes. Esta do lado de fora se refere à Frente da Libertação Animal, que luta pelo fim dos testes em bichos. O grupo assumiu a autoria do ataque. Essas fotos divulgadas em uma rede social foram tiradas na hora da invasão. Todos estavam encapuzados e alguns com armas brancas. Eles ainda registraram um momento em que os animais foram levados. O setor administrativo também foi atacado, impressoras, móveis e cadeiras. Nada escapou da ação dos vândalos. Eles aproveitaram para furtar papéis e computadores. Do lado de fora, 3 carros foram depredados. Aqui no subsolo, onde eram realizados os testes laboratoriais, tudo foi perdido. E os prejuízos são incalculáveis. São prejuízos divididos em 3 partes. A subtração dos animais, um prejuízo genético para a ciência muito grande, a depredação e o vandalismo ocorrida dentro das instalações e o prejuízo de equipamentos, que muitos foram levados, outros foram quebrados. O prédio do Centro de Pesquisa é alugado. O lugar deve receber uma reforma e ser devolvido. O futuro do Instituto agora é incerto. Este homem, que não quis se identificar, era veterinário do local há 9 anos. Impossibilitado de trabalhar desde a primeira invasão do Royal em outubro, o sentimento dele é de desolação. É uma tristeza muito grande. É como se tivessem invadido a minha casa mesmo e tivessem depredado toda a minha casa, acabado comigo. É um sentimento que não tem explicação. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade. Os seguranças, vítimas dos ativistas, passaram por exame de corpo de delito. O Instituto Royal deve entrar com um processo criminal contra os invasores. Na ação de hoje, ninguém foi preso e a polícia deve abrir um novo inquérito. Por telefone, os ativistas da Frente da Libertação Animal confirmaram que a invasão foi coordenada pelo grupo, mas não é possível saber quem são essas pessoas. Sobre a polícia, as investigações serão feitas pela Delegacia de São Roque. Porém, a primeira invasão, realizada no dia 18 de outubro,
continua com a DIG de Sorocaba, quando 178 Beagles foram tirados do prédio. No começo de outubro, nossa equipe foi uma das primeiras a mostrar ativistas acorrentados em greve de fome para pedir a liberação dos animais. Logo depois, diversos grupos de proteção aos bichos invadiram o prédio. Eles quebraram portas e materiais de laboratório e ainda levaram 178 cães que eram usados em testes para produtos farmacêuticos. Com os protestos violentos na rodovia Raposo Tavares e a suspensão do alvará de funcionamento pela Prefeitura de São Roque, o Instituto Royal decidiu encerrar na semana passada as pesquisas na cidade. Mas a unidade em Porto Alegre continua funcionando normalmente. 7h08. Bom dia para você que chega e acompanha o Noticidade Manhã. O Ministério Público de Sorocaba arquivou a representação que pedia uma investigação de supostas irregularidades na contratação emergencial de atendimento na área da saúde entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e o Instituto de Saúde e Meio Ambiente. No parecer, o promotor público Orlando Bastos indica que não havia como cobrar da Prefeitura outra conduta se não adotar uma medida urgente. Ele cita ainda que não encontrou qualquer indício de má-fé, desvio ou favorecimento. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. De acordo com o IBGE, só no Brasil existem aproximadamente 15 milhões de diabéticos. Em Sorocaba, de 8 a 10% da população é portadora dessa doença perigosa, que exige do paciente mudança nos hábitos para evitar complicações irreversíveis, que vão desde a amputação de membros até a morte do paciente. Veja. Aos 76 anos, José Primo reaprende a andar. Pela primeira vez, testa a prótese que substitui a perna amputada há 2 anos por conta do diabetes. Começou da cabecinha do dedo, foi pegando no meio do pé, ferimentinha, apontando, até chegou no ponto que chegou. Já Cândido tem diabetes há 16 anos e perdeu a perna há 1 ano. Os problemas começaram com um machucado. Começou a ficar preto, ficou preto, passou para o outro. Aí começou a necrotizar, ficou preto, teve que amputar mesmo, não tinha jeito, estava apodrecendo mesmo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, em todo o mundo, um membro é amputado a cada 30 segundos em decorrência da doença. Em 85% dos casos, as amputações estão relacionadas a ferimentos que poderiam ter sido evitados ou tratados precocemente. Este endocrinologista explica que o paciente com diabetes perde a sensibilidade nas extremidades e, por isso, não sente lesões. No caso da amputação, é um recurso que, infelizmente, a gente precisa lançar a mão em algumas situações, porque o risco que a pessoa corre de ter aquela parte do organismo com morto, vamos dizer, né? Sem uma circulação adequada, com uma infecção, às vezes, muito séria, o risco daquilo estar ali pode ser muito maior do que a amputação. Já este fisioterapeuta dá algumas dicas para se evitar o surgimento ou a piora de ferimentos. Pode colocar um espelhinho pequeno a 45 graus perto de uma parede e a pessoa olha por baixo e enxerga no espelho, vê se tem algum ferimento. Então isso é uma precaução que o diabético tem que ter com o seu pé. O ideal é que ele faça o tratamento de unhas com um podólogo, né? Muitas vezes tem um encravado, ou até o mesmo corte errado da unha pode gerar uma inflamação que pode gerar uma amputação também. Mesmo quem já precisou passar por uma amputação, precisa ter cautela. Existem alguns sapatos específicos para diabético, onde esse sapato ele não tem a costura interna e ele evita de machucar. Uma outra coisa que o paciente pode fazer também, existe as palmilhas em silicone, onde a gente verifica qual o tipo de pisada que esse paciente tem, se ele tem um pé chato, se ele tem um pé cavo, se ele tem um pé normal, onde tem as calosidades, e a palmilha ela reflete isso daí no pé do paciente, então, e evita de machucar. Tem que ter cuidado de ficar alerta, porque a amputação ela vem. Agora, quem pode desenvolver o diabetes e os principais sintomas que ele apresenta? Podem desenvolver o diabetes pessoas com familiares que já tenham a doença, pessoas com idade acima dos 45 anos, com excesso de peso ou obesas, com pressão alta, colesterol elevado e ainda mulheres que já tiveram filhos com mais de 4 quilos. Sintomas do diabetes: urinar frequentemente, inclusive à noite, muita sede, aumento do apetite, perda de peso mesmo se a pessoa comer de maneira excessiva, cansaço,
vista embaçada e ainda infecções frequentes. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal de Sorocaba conheceu a nova chefia. Quem assume o comando agora é uma mulher. Primeira mulher a chefiar uma delegacia federal de polícia no estado de São Paulo, Érica Copini assumiu nesta quarta-feira oficialmente o cargo. A paulistana de 37 anos iniciou a carreira militar na Academia do Barro Branco e atualmente fazia parte do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. A Polícia Federal vai continuar trabalhando incansavelmente para combater o crime, os crimes de competência da Polícia Federal, com atenção especial à corrupção, ao narcotráfico e à pedofilia, sem deixar de lado, obviamente, os demais crimes. Quem deixa o cargo é o delegado Roberto Borelli Zuzzi, que deve se aposentar. O sentimento do dever cumprido, um sentimento de agradecimento e um sentimento de saudade. Autoridades civis e militares participaram da posse. A Polícia Federal de Sorocaba atua em toda a região, desenvolvendo diversas atividades. É uma área bastante extensa, né, de atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal também não atua só investigando crimes. A Polícia Federal também fornece passaportes, faz controle de imigração, faz controle de segurança privada, controle de químicos, produtos químicos controlados que são utilizados na fabricação de substâncias entorpecentes proibidas. Então a atuação da Polícia Federal é bastante ampla. Sete horas e 16 minutos. Agora sim, a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta quinta-feira com Patrícia Rocha. Um policial militar foi morto numa tentativa de assalto na zona leste de São Paulo. Ele ia se aposentar no ano que vem. Rivail Paiva Marcondes tinha 48 anos e era cabo da Polícia Militar. Segundo testemunhas, ele parou em uma praça na Penha para falar ao telefone quando foi abordado por 2 bandidos armados. Ele teria reagido e por isso foi baleado na cabeça. O cabo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O policial militar estava de licença médica e iria se aposentar no ano que vem. E mais um criminoso foi morto numa suposta troca de tiros em São Paulo. Num patrulhamento de rotina, policiais desconfiaram de um homem num carro que era roubado. Ele não respeitou a ordem de parada e fugiu. Na perseguição, o suspeito acabou batendo no muro de um bar, no extremo leste da capital. Ele teria descido do carro atirando nos policiais, que reagiram. O criminoso foi baleado e morreu. Revoltados com a morte do bandido, alguns moradores montaram uma barricada. Além de colocar fogo em madeiras e outros objetos, eles tentaram incendiar um ônibus. Ninguém foi preso. 7 horas e 17 minutos. Bom, véspera de feriado e não adianta. Por mais que hoje seja dia útil, todo mundo pensa, claro, no descanso. Mas o que nem todos lembram é da manutenção do veículo antes de viajar. Por isso, o Noticidade Manhã vai te dar uma mãozinha no quesito manutenção. E quem vai nos mostrar os itens do carro que precisam ser observados com maior atenção para garantir uma viagem segura para você e a sua família é o Pedro Leão. Pedro. Fernando, essa manutenção que a gente vai mostrar agora é conhecida como manutenção preventiva. Se esses itens não forem bem avaliados, a viagem pode sair bem cara. E aqui ao meu lado está o Orlando Neto, que é gerente de assistência técnica. Nós temos um carro aqui e ele vai mostrar pra gente. Orlando, bom dia. Bom dia, Pedro. Vamos começar pelo motor. O que a gente precisa olhar aqui nessa parte do carro? Pedro, é importante nós verificarmos todos os níveis e fluidos, né, do motor do veículo, começando pelo óleo do motor. Tá? O óleo do motor é importante que ele esteja dentro do nível, ele não pode estar abaixo e nem acima. Tá? É recomendado, conforme o manual do fabricante, ele tem que trabalhar entre o nível mínimo e o nível máximo. Tá? Ele não pode nem estar acima e nem abaixo. Isso pode prejudicar o funcionamento do motor, apresentando inclusive falhas. Tá? É importante também nós verificarmos a parte de filtros. Se o filtro de óleo, se o filtro de ar, ele está de acordo, se ele está dentro da sua validade, tá? Se ele está em boas condições de uso. É importante também, já no compartimento do motor, verificarmos o nível da água do limpador de para-brisa, para que, em caso de chuva, as palhetas limpem bem. Elas também têm que estar
dentro do padrão, elas não podem estar ressecadas, tá ok? Ainda mais aqui temos o sistema de arrefecimento, que é a água do radiador do motor. Ele também tem que trabalhar entre o mínimo e o máximo, ele não pode estar faltando água, tá? Isso daí prejudica também o funcionamento do motor, não resfriando ele durante o funcionamento. Esse é o fluido de freio. O fluido de freio, ele é muito importante também para que você tenha uma frenagem adequada do veículo. Esse daqui varia de carro para carro, não são todos os veículos que tem. Esse fluido, ele facilita o funcionamento da direção para que ela fique mais macia, e a falta desse fluido faz com que a direção pese e dificulte as manobras do veículo. E agora falando sobre os faróis, o que é importante a gente avaliar nos faróis? Os faróis é importante, numa oficina especializada, numa concessionária do seu fabricante, analisar o foco dele, se está correto, tá? Se a iluminação está adequada, apontando para onde é devido, e a parte de luz de advertência, tá? Que é tanto utilizado para o pisca-alerta quanto para as setas de indicação de direção, tá? Isso daí não pode estar sem funcionar. Também a falta do funcionamento dele pode dificultar, aí, principalmente à noite ou em grandes cidades, em trânsito intenso, pode dificultar aí a condução do veículo, também pode ocasionar algum acidente. Esse outro item muito cobrado nas estradas são os pneus. O que a gente tem que avaliar nos pneus? Os pneus é importante analisar os sulcos, tá? Os sulcos são esses riscos, tá? Esses riscos é para escoamento de água, tá ok? O desgaste excessivo deles pode fazer com que o carro não tenha uma frenagem aí adequada, tá ok? Ele não pode estar deformado. Tá? O deformado, que eu quero dizer, ele não pode ter um desgaste diferente de um lado para o outro, ou na banda de rodagem, que é na volta do pneu, ele está mais gasto em alguns pontos. Tá ok, muito obrigado pelas informações. Fernando, dicas importantes, preciosas, e daqui a pouco eu volto para falar da postura ao volante. Exatamente, Pedro. Agora, quem precisar pegar a estrada aí, com certeza hoje vai dar tempo ainda de fazer toda essa pequena revisão, que é super importante para garantir a segurança da família. Daqui a pouco a gente volta, Pedro. Obrigado, viu? Tá certo. Quinta-feira de sol e tempo aberto na região. As temperaturas em Sorocaba devem variar entre 15 e 27 graus. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde o sol brilha forte nesse momento. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Em Salto de Pirapora, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Mesma máxima registrada em Boituva. Jundiaí tem mínima de 16 graus. Já em Tapetininga, a mínima será de 15 e máxima de 26 graus. 7 horas e 22 minutos, futebol. Com 4 rodadas de antecedência, o Cruzeiro se consagrou tricampeão brasileiro ao vencer o Vitória por 3-1. Neste ano, ninguém jogou mais do que o Cruzeiro. Dono de uma campanha irretocável, o time do técnico Marcelo Oliveira abriu 16 pontos de vantagem para o segundo colocado e não pode mais ser alcançado. Antes da bola rolar, parece que todo mundo já sabia, mas ainda faltava um pouquinho. Quanto matematicamente a gente não conquistar os pontos, estamos aí sabendo que o Criciúma está perdendo, mas ainda tem muito jogo e nós temos um compromisso aqui absolutamente complicado. Concorrente tentaram ganhar a gente, mas não pega mais não. É tri. Adversário da noite, o Vitória queria colocar água no chope da Raposa. Esperamos que ele possa comemorar com a derrota, né? E acho que o Cruzeiro já é campeão aí. Para não depender de nenhum resultado, o time mineiro tratou logo de abrir o placar com o William. Lá atrás, com várias defesas, o goleiro Fábio ia garantindo o título. Na volta do intervalo, os jogadores já comemoravam. Só que Dinei, em um lance de sorte, empatou. Mas comemorar um tricampeonato com um empate não estava nos planos do Cruzeiro. Júlio Batista e depois Ricardo Goulart fizeram 3-1 e iniciaram a festa. O Cruzeiro nem precisaria entrar em campo para ser campeão brasileiro na noite desta quarta. Como o Criciúma venceu o Atlético Paranaense lá em Santa Catarina, agora matematicamente o time de Minas é tricampeão nacional.
A torcida do Cruzeiro, que marcou presença no Barradão, ditava o ritmo. Agora sim vamos comemorar muito. Título importante, um ano marcante aí na história do Cruzeiro. Trabalho em conjunto de todos. Estamos emocionados, temos que comemorar muito esse título. Só para coroar o nosso trabalho, acho que é isso, não tem coisa melhor. Existe um grande clube na cidade. E ainda pelo Brasileiro, em Itu, o São Paulo ganhou por 2-0 do Flamengo. Já o Corinthians foi a Curitiba e venceu o time da casa por 1-0. Veja os gols. Em Porto Alegre, logo após o apito inicial, os atletas de Grêmio e Vasco ficaram 1 minuto de braços cruzados. Cena que se repetiu em todos os estádios e comprovou a união dos jogadores. Só depois disso a bola rolou. E o Grêmio jogou o Vasco de volta para a zona de rebaixamento com este gol de Rodolfo. O Goiás derrotou a vice-lanterna Ponte Preta e entrou na zona da Libertadores. Os gols foram de Eduardo Sacha e Ramon. A Ponte, a cada rodada, fica mais próxima da segunda divisão. O Criciúma saiu da zona da degola graças à vitória sobre o vice-líder Atlético Paranaense. O zagueiro Fábio Ferreira e o atacante Wellington Paulista fizeram os gols da equipe catarinense. O veterano Paulo Baier descontou com um golaço. No Paraná, o Corinthians venceu o Curitiba com este gol de Guilherme. Após desperdiçar 4 cobranças consecutivas, chegou o dia da redenção para o goleiro Rogério Ceni. Ele converteu a penalidade que abriu o placar na vitória do São Paulo sobre o Flamengo. Ademilson fechou a conta, 2-0. Sete horas e 27 minutos. Bom, e depois de verificar os itens de manutenção do veículo para garantir uma viagem tranquila, agora nós vamos abordar uma questão importante para a sua saúde, motorista. Postura correta ao dirigir. Não é mesmo, Pedro Leão? Exatamente, Fernando. Muitos motoristas no feriado como o de amanhã podem passar horas e horas dirigindo e se descuidarem da postura. Por isso eu estou aqui ao lado do ortopedista Rildo Reis, que vai passar algumas orientações para a gente. Como modelo nós teremos o nosso motorista, o Leandro. Doutor, entrou no carro, qual que é a postura correta? Bom dia a todos. O importante, no caso o motorista entrou, ele tem que se sentir confortável. A primeira coisa, em relação ao assento, o motorista tem que se preocupar. A panturrilha ficar no mínimo 3 dedos longe do encosto, colocando completamente a bacia planada justaposta ao encosto. O encosto reclinável do banco deverá ficar em torno de 120 graus, a angulação. E os volantes, como é que fica a postura dos braços em relação ao volante? A relação dos braços, o motorista coloca os braços no volante, apunhalando firmemente. Em relação ao relógio, ele manterá as mãos numa empunhadura de 10 para as 10, como se estivesse no ponteiro do relógio, ou 9h15, como o motorista está segurando. Para uma eventual manobra rapidamente, ele fará esse movimento e com conforto. Doutor, se não obedecer a essas regras, que tipo de problemas a pessoa pode ter? Inúmeros problemas, problemas gravíssimos à saúde, tensão cervical, tensão lombar, problemas com articulações de tornozelo, joelho, cotovelos e principalmente cefaleias durante o trajeto que ele está fazendo o percurso. Tá ok, muito obrigado pelas informações. E a Secretaria de Saúde preparou algumas dicas para quem vai viajar e precisa se manter hidratado. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Para crianças de até 6 meses, o leite materno é a melhor maneira de garantir uma boa hidratação. Prefira roupas leves. Evite exposição direta ao sol, especialmente nos horários mais quentes do dia. Utilize bloqueador solar. Evite prática de exercícios físicos nos horários ou dias mais quentes. E para você que vai viajar com o seu animal, também precisa seguir algumas regras. O cachorro ou o gato precisa ter um cinto de segurança específico ou uma caixa de transporte apropriada. Quem descumprir a regra
está sujeito à multa. A multa é de R$ 85 e o motorista ainda leva 4 pontos na carteira. Fernando, essas foram as informações importantes para quem vai pegar a estrada neste feriado. Ok, Pedro. Obrigado pelas informações. Já ouviu falar em poste inteligente? É uma invenção dos alunos do SESI de Sorocaba para monitorar temporais. Poste é o que não falta, mas você tem ideia do que seria um poste inteligente? Rapaz, um poste inteligente? Eu não tenho nem ideia, cara. Aqui tem alguma câmera que vai ajudar a melhorar o funcionamento do farol, alguma coisa assim? Não tenho a menor ideia disso. Bom, o projeto de um poste inteligente já existe. Foi criado por estudantes de uma escola de Sorocaba do bairro Vila Barão. A intenção é ajudar o motorista a evitar alagamentos. A ideia surgiu de vários casos de enchentes na região da Praça Lions, em Sorocaba. Aliás, é ali mesmo que o aparelho ficaria. 10 alunos do 6º ao 9º ano participam do projeto. Gustavo explica a invenção. Esse é o projeto PI, Poste Inteligente. Nele existe um sensor que detecta quando o nível da água está sendo elevado e avisa para a Central de Monitoramento de Trânsito de Sorocaba, que é a URBS, e para os painéis eletrônicos, e no painel eletrônico aparece uma mensagem para o motorista alterar a sua rota. E a Central de Monitoramento de Trânsito pode ir até o local para gerenciar o trânsito. Eles pesquisaram para desenvolver o poste inteligente. A ideia já foi apresentada na URBS. A URBS acredita que isso daí é viável e poderia ser até patenteado, porque hoje é mais manual e não tecnológico. Esse projeto vai participar de uma competição internacional que tem como tema a fúria da natureza. A ideia é fazer com que os alunos criem soluções para evitar esse tipo de catástrofe. A primeira etapa seletiva será em Itapetininga, no dia 14 de novembro. Além do invento do poste, todo mundo precisa montar um carro-robô para cumprir as metas dessa maquete, que simula várias situações com diferentes pontuações. Por exemplo, o avião para existir em uma área segura, o tsunami, que seria esses pontinhos azuis, recolher o hominho para uma área segura. Daí a gente recolheria e colocaria na base para depois levar. E não tem controle remoto, não é mágica não. O carro segue tudo que Vinícius programa no computador. Daí ele tem vários blocos, como bloco de mover, bloco de motor, bloco de esperar e blocos de sensores. E quando você clica nesses blocos, ele vai aparecer um menu que você pode regular, por exemplo, a força, o quanto ele vai andar ou a sensibilidade dos sensores. É difícil, é um trabalho que exige paciência e dedicação, mas é bom quando dá certo. A parte mais legal é quando você vê que tá dando certo, você vê o robô fazendo as coisas que você programou, é uma coisa bem legal. Boas ideias. Outras informações da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade. E a gente encerra essa edição com imagens ao vivo da Avenida Dom Aguirre em Sorocaba. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!